Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, queridos irmãos, é uma alegria podermos estar juntos novamente, mais um domingo, onde por alguns minutos vamos estudar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, e trazer mais conhecimento, mais luz à nossa vida cristã e à nossa conduta diante do reino de Deus. É muito bom estar aqui com você. Desde já agradeço o seu tempo, a sua dedicação, e vamos deixar aqui mais uma vez o nosso link para que você possa baixar a revista da Escola Dominical lá na página da Convenção Batista Fluminense. Vamos estar aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link. Baixe a revista, acompanhe os estudos, leia os textos bíblicos, que nós vamos evoluir, vamos crescer muito ouvindo e compreendendo a palavra de Deus. É enriquecedor quando nós praticamos o exercício de estudar a palavra de Deus. Vamos à lição de hoje, é a lição número 6, que fala de quê? Nós vimos que existe um dualismo uma dualidade, dualismo entre a lei e a graça. E vimos que a lei não salva, mas a graça sim. Não é a lei que salva, mas a graça sim. E nós vimos ali que houve em algum momento, quando a gente vai lendo o livro de Romanos, a gente vai vendo ali em algum momento que no discurso paulino a respeito daquilo que é a carta de Paulo aos Romanos, existe uma disputa a respeito do que vem ser a lei e de qual o papel da lei na graça. A lei tem função na graça? A lei tem papel na graça, na história da salvação? Ela tem algum papel que seja relevante em relação à graça? Lá no capítulo 7 de Romanos, Paulo ele trabalha essa questão. Qual é a questão? A função da lei. Para que serve a lei? Qual o papel da lei em relação à graça? Paulo vai trabalhar essa questão agora no capítulo 7, que é a nossa sexta lição. Paulo ele deseja responder qual é o papel da lei no discipulado cristão. Agora que Cristo veio e inaugurou um novo tempo e uma nova aliança, qual é a autoridade da lei? A lei tem autoridade? Qual a autoridade da lei? Esse é o primeiro tópico da nossa lição. Qual a autoridade da lei? A lei tem alguma autoridade? A lei tem alguma autoridade? Vamos ver. Por causa de Jesus, nós experimentamos uma nova maneira de sermos fiéis a Deus, tendo em vista que a nossa obediência não se baseia em obrigações externamente impostas por um código escrito de leis, mas em uma submissão interior do nosso espírito a Jesus Cristo. A lei é pura, a lei é santa, porém o homem é pecador. E sendo o homem pecador, sendo o homem inclinado para as más obras, inclinado para as impiedades, inclinado para as suas paixões, não é possível o homem cumprir toda a lei. Todo homem que conseguisse cumprir toda a lei seria salvo. Mas qual homem queria cumprir toda a lei? Uma vez que lá no capítulo 2, na segunda lição, nós vimos que existe uma insuficiência humana por causa do pecado. O homem não tem condição de cumprir toda a lei. Nós vimos também, no decorrer das nossas lições, que os judeus eles transformavam Deus em motivo de escárnio, em motivo de piada, em motivo de blasfêmia para os gentios, exatamente por causa disso, porque eles pregavam a respeito da lei, queriam que se cumprisse a lei
E o que acontecia? Eles não cumpriam a lei. E isso fazia com que os gentios, aqueles que não eram judeus, eles então blasfemassem contra o nome de Deus, eles blasfemassem contra o nome de Deus. Isso era uma situação que existia, uma situação que não tinha como ocorrer. E aí a lei, ela traz, ela nos mostra o quê? Ela nos mostra o nosso pecado. Uma vez que ela nos mostra o nosso pecado, ela nos mostra que estamos aonde? Em condenação. João 3,17 diz isso, que Jesus não veio para condenar o homem, mas salvar o homem, porque o homem já estava condenado. Tá? Uma vez que debaixo da lei não há salvação. Por quê? Porque é impossível o homem cumprir toda a lei. A única maneira de se cumprir a lei é através da graça. A graça de Jesus. Então, nós estamos debaixo da graça e não da lei. Então, qual a função da lei? Qual a autoridade da lei? A lei é santa, é preciso entender isso. A lei não é ruim, a lei não é má, a lei não é injusta, mas a lei é humanamente inalcançável. Uma vez que ela é humanamente inalcançável, ela serve para que, através dela, conheçamos o quê? Os nossos pecados. E uma vez que não podemos cumprir toda a lei, viver conforme toda a lei, nós estamos o quê? Nós estamos condenados sob a ira de Deus. E uma vez que estamos sob a ira de Deus, nós necessitamos de quê? Da graça, tá? A autoridade da lei. A lei é santa, a lei é pura, mas a lei não salva. Primeiramente, a lei não salva. A lei não salva por quê, pastor? Porque é humanamente impossível, cumprir a lei. A lei, ela revela o nosso pecado, ela nos mostra o nosso pecado. E ao revelar o nosso pecado, queridos, ao revelar os nossos pecados, a lei nos torna indesculpáveis diante de Deus. Como assim indesculpáveis? Se não houvesse lei, queridos, não haveria pecado. Mas uma vez que há lei, o pecado está posto, está mostrado. Uma vez que há lei, o pecado está aclarado para nós. Então, através da lei se identifica o pecado e traz-se sobre si a consciência de condenação. Então a função da lei, assim, a autoridade da lei, a lei, ela foi dada por Deus para ser cumprida, mas ela é humanamente inalcançável. Lá, lição número 2, a insuficiência humana. Nós não somos suficientemente capazes de nos libertar a nós mesmos, tá? Paulo tem um conceito de que a lei nos torna conhecedores do pecado, pois não só saberíamos o que é cobiçar se a lei não nos ensinasse. Esse conhecimento é positivo, pois é educativo, de modo que a lei não é ruim em si mesma, pois ela nos torna plenamente conscientes de que somos pecadores. A lei, ela não é ruim em si mesma. Ela traz a nós o quê? A consciência de pecado. A consciência de que somos o quê? De que somos pecadores. De que temos a necessidade de salvação, de que estamos separados de Deus e de que precisamos da graça de Cristo Jesus para quê? Para alcançarmos a salvação, para alcançarmos o amor de Deus, para alcançarmos paz com Deus, para alcançarmos vida com Deus. Nós precisamos da graça. A lei nos leva à graça, uma vez que nos traz consciência de pecado, consciência de juízo. O Espírito que habita em nós, ele tem esse papel de nos convencer
do pecado, da justiça e do juízo, uma vez que a lei ela nos torna conscientes de que precisamos ser salvos, de que precisamos de redenção, de que precisamos de justiça. A lei ela não é ruim em si mesma. Se a lei nos dissesse, não nos mostrasse o que é cobiçar, não saberíamos o que é pecado. Mas uma vez que ela explica o que é cobiçar, uma vez que ela fala de que cobiçar é a fonte de todo o desejo de possuir aquilo que não nos é lícito, ela nos mostra que somos pecadores, que somos falhos, que estamos debaixo de condenação e precisamos de redenção para sermos salvos. Então a lei ela tem autoridade no sentido de que a lei, ela de certa forma nos torna conscientes de nossa condenação, ela nos torna consciente da nossa necessidade de salvação, de purificação dos nossos pecados. E aí vem o segundo ponto, o pecado e a lei. Como já foi dito, o vilão da história é o pecado, é o pecado. O vilão da história é o pecado. Não a lei em si, mas o pecado que a lei revela, o pecado que a lei mostra, o pecado que a lei nos traz à consciência. Não é? Esse é o verdadeiro vilão, que a fim de mostrar sua face, produziu morte por meio do mandamento que é bom. Pois a força do pecado é a lei, que o torna conhecido. Em contato com a lei, percebemos que ela é espiritual e nós não. Em contato com a lei, percebemos que ela é espiritual e nós não. Nós somos carnais. Como que é isso? A lei ela tem o padrão da perfeição, ela tem o padrão de de que maneira deveríamos viver a nossa vida, de que maneira, para que, a lei nos mostra para que nós fomos criados, de que forma Deus projetou a nossa vida, de que forma Deus projetou a nossa vida, não no sentido individual, mas quanto humanidade. Deus, ele tinha um propósito ao nos criar, e a lei ela revela esse propósito. E uma vez que nós ignoramos esse propósito, uma vez que nós abortamos esse propósito, nos desviamos desse propósito, nós nos tornamos carnais e não mais espirituais. E aí é que está. A lei é lei de Deus, é pura, é santa e mostra qual deveria ser o nosso papel na história da humanidade. E uma vez que nós não alcançamos esse papel, que nós não alcançamos esse tipo de coisa, nós nos distanciamos daquele que nos criou para conviver com Ele, para andarmos com Ele, para vivermos com Ele, para termos uma vida diante dEle, uma vida dentro da sua existência, dentro da sua expectativa, dentro da sua realidade. Não é expectativa, é dentro da sua realidade, na verdade, questão de expectativa. Quando falo de expectativa, queridos, falo que Deus nos projetou para estarmos com Ele, o desejo, falo do desejo de Deus, na verdade, não expectativa. A expectativa aqui que cito não é a expectativa como do nosso ponto de vista, né? A gente tem uma expectativa, a gente espera que alguma coisa aconteça de uma determinada maneira. No caso de Deus, isso não é bem assim, porque Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer, mas Ele deseja que nós alcancemos a salvação através da sua graça e que nós retornemos para esse propósito para o qual Ele nos criou, para que possamos conviver com Ele. Para que possamos conviver com Ele. A lei ela é espiritual, porque ela vem de Deus. E ainda que seja inalcançável por nós, ela nos mostra que nós estamos presos à nossa matéria, à nossa carnalidade, aos nossos instintos animais.
A gente vive uma briga interior, o apóstolo Paulo faz isso, a gente vive uma briga interior, né, entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente faz. A gente vive uma briga interior entre dominar o nosso corpo ou deixar o nosso corpo dominar o nosso espírito. Acontece que, como vimos, fomos capacitados, na lição anterior, como vimos, fomos capacitados a nosso espírito dominar o nosso corpo. Não somos como o cachorro que tem que seguir o seu instinto, o leão que tem que seguir o seu instinto, a zebra que tem que seguir o seu instinto. Não, nós temos a capacidade de dominar as nossas ações, de dominar as nossas atitudes, de dominar os nossos pensamentos. Nós temos essa capacidade, que é Cristo quem nos deu através do Santo Espírito do Senhor. Para alguém viver pela lei, não pode quebrar nenhum dos mandamentos. Por isso, é impossível ser salvo por ela. A lei não é ruim. A lei não é ruim. A lei é espiritual, a lei é santa, a lei é boa. Porém, a lei nos revela o pecado. A lei nos traz consciência de pecado. A lei nos traz consciência de que somos incapazes, insuficientes, lição número 2, de alcançar a graça por meio da lei, porque não podemos cumprir a lei, dada a nossa condição de pecador. A graça, ela muda a nossa condição de pecador condenado para salvo em Cristo Jesus, pela graça, mediante a morte e ressurreição de Cristo Jesus, mediante a conversão a Cristo, mediante ao batismo no Espírito Santo que ocorre no momento de nossa conversão a Jesus Cristo. E nos torna capazes de lutar contra o pecado e de viver debaixo da graça, para que em Cristo possamos cumprir a lei. Então a lei não é ruim, a lei não é ruim, a lei é boa, a lei é santa, a lei é espiritual. Porém, não alcançamos salvação por meio da lei. Por quê? Porque é impossível cumprir todos os mandamentos da lei. É impossível cumprir a lei na sua totalidade. E se vivermos pela lei, precisamos cumprir a lei na sua totalidade. E uma vez que não conseguimos, necessitamos da graça de Cristo Jesus. Então a lei, ela tem essa finalidade, nos trazer a consciência de pecado. Ela tem essa capacidade de nos mostrar que estamos abaixo da expectativa de Deus, no sentido de alcançar salvação. E por isso a necessidade de Jesus. Não fora a incapacidade que temos de alcançar e executar todos os mandamentos da lei, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Se tivéssemos condições por mérito próprios, se tivéssemos suficiência para alcançar a salvação por meio da lei, se pudéssemos cumprir a lei na sua totalidade, alcançaríamos a salvação. Porém, isso nos é impossível, dada a nossa condição de pecado. E uma vez que isso é impossível, dada a nossa condição de pecado, nós precisamos da graça para encontrar redenção. E nós só conseguimos essa redenção, através de Cristo Jesus. Paulo afirmou que a lei é espiritual, porém ele é escravo do pecado. Também diz que a lei é boa, isto é, ela tem por objetivo nos tornar pessoas boas, mas ela falha nesse quesito por causa da nossa condição de pecadores. Ou seja, ela quer que nos tornemos pessoas boas, porém nós não conseguimos ser pessoas boas porque somos pecadores, e uma vez que somos pecadores, não conseguimos cumprir a totalidade da lei. Está claro isso, queridos? Está claro isso?
Bota aí, que se você entendeu, coloca aí no comentário aí, se eu entendi, pastor. Eu não posso alcançar a salvação a não ser pela graça de Cristo. Coloca aí no seu comentário aí, participe. Isso torna dinâmico as nossas lições. É muito importante a sua participação. Então, não há possibilidade, porque somos pecadores. A lei é santa, como eu disse para vocês, a lei é santa, separada. Quer dizer, ela pertence à esfera divina de existência, da existência, que está além da vida humana. A lei, ela é divina, a lei é santa, ela está na esfera da divindade, de Deus, do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Ela é santa, ela é pura, ela é especial. Porém, a nossa condição de pecadores não nos permite cumprir a lei. Além dessas características, a lei é justa, nós não, revelando como deveria ser a relação tanto com Deus quanto com os nossos semelhantes. A lei, ela nos mostra como deveria ser a nossa relação, tanto com Deus, o Pai, quanto com os nossos irmãos, os nossos consanguíneos, os nossos próximos. Quem é o seu próximo? Todos aqueles que estão à nossa volta, todos aqueles que necessitam da graça e todos aqueles que encontraram a salvação. Todos são o nosso próximo, são o nosso semelhante. Todos somos semelhantes, queridos. Às vezes a nossa arrogância impede de vermos isso. Às vezes julgamos as pessoas pela cor da pele, pela roupa que veste, pelo cabelo que gosta, pela maneira como anda, pela maneira como fala, pela maneira como se dirige às pessoas. Nós procuramos sempre alguma coisa para julgar o nosso próximo. E quando nós fazemos isso, nós infringimos a lei, porque a lei diz que nós não podemos julgar, porque nós não temos condição de julgar. Você entendeu isso? O padrão da lei é altíssimo, inalcançável pelo próprio esforço. Não há como alcançar. Por quê? Porque o padrão é divino, o padrão é altíssimo, o padrão está muito além da nossa capacidade de alcançar, de progredir, de chegar pelos nossos próprios esforços. Nós não podemos cumprir a lei na sua plenitude. E uma vez que nós não podemos cumprir a lei na sua plenitude, nós não podemos alcançar salvação perante a lei. Não que a lei não seja boa, não que a lei não seja justa, não que a lei não seja santa, não que a lei não seja boa, mas o problema é a nossa condição de pecadores. E uma vez que, sabendo Deus que não alcançaríamos pelos nossos próprios esforços o cumprimento da lei, nos enviou Jesus, seu Filho amado, para que morresse em nosso lugar e cumprisse a sentença que nos era outorgada, a fim de que estivéssemos com Ele na glória, na eternidade, no tempo futuro. A função da lei é essa, é nos trazer consciência de que somos pecadores. A lei tem sim o seu papel de autoridade, porém nós não conseguimos alcançá-la. E uma vez que não conseguimos alcançá-la, nós nos achegamos a Deus através da graça. A lei é boa, é santa, é justa e tem autoridade, porém, dada a nossa incapacidade humana de cumprir a lei, nós estamos debaixo da graça, uma vez que aceitamos o sacrifício e a ressurreição de Cristo para a nossa salvação. Assim, Cristo nos justifica, Cristo nos santifica e nos coloca em direção ao reino dos céus, ao reino de Deus. O problema é que, diante dessa realidade proposta pelos mandamentos, existe outra lei em nossos corpos, pois o bem que queremos fazer, não fazemos. Não fazemos. Então, a função da lei é essa, reforçando, mostrar que somos miseráveis
e que precisamos de um libertador, Cristo Jesus. A lei, no plano da salvação, tem esse objetivo: mostrar o tamanho do pecado e a nossa impossibilidade de vencê-lo por meio dela, por meio da lei. Tá bom? Por isso, Paulo responde à pergunta: quem nos libertará? Com uma exclamação: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Jesus, anota aí, tá? Só Jesus pode nos libertar do pecado e da condenação da lei. Só Jesus pode nos libertar do pecado e da conotação da lei. Não é defeito do vídeo, não. Eu repeti várias vezes para a gente gravar bem. Só Jesus pode nos libertar da condenação do pecado, da condenação da lei. Certo? Pensar e agir. Você entende que estamos em uma nova aliança? Você entende que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo? Você entende isso? Você entende que a lei apresenta um padrão impossível de alcançar? Você, como pecador, deixe a arrogância humana de lado. E aí, quando eu digo arrogância humana de lado, eu não estou me referindo a você, indivíduo, mas a nós como seres humanos, que em um dado momento achamos que somos donos da verdade e do controle de tudo na nossa vida, e sabemos que não é a verdade, que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Você, quando olha para a lei, você acredita, você imagina que você pode alcançar, ou você tem a consciência de que você não vai alcançar, que ela é impossível de ser alcançada por méritos próprios? Você tem essa consciência? Você entende que precisamos de um libertador? Alguém que nos liberte, alguém que seja capaz de cumprir a lei? Mateus 16:15. Eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir a lei. De Jesus, o único que pode cumprir a lei. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso salvador. Você entende isso? Você compreende isso? Está claro para você isso? Então tá bom. Quero agradecer a sua atenção, o seu tempo. Muito obrigado por compartilhar conosco esse momento. Você é muito bem-vindo aqui, você podendo, querendo, vem estar conosco aqui no nosso templo. Vai ser uma alegria receber você, tá bom? Vem aqui, chama o seu amigo, chama a sua amiga, traz para cá, vem para cá, estar conosco aqui, quinta-feira, 8 horas da noite, às 20 horas, estudo bíblico e oração. Domingo de manhã, 9 horas, se você quiser estudar com a gente, a escola dominical aqui, participar, debater, aqui é o lugar. Você pode vir aqui, domingo, 9 horas da manhã. Se você quiser estar conosco aqui no culto, às 10 horas, tem o culto de manhã, às 20 horas, celebração à noite. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido, e vamos estar muito felizes de ter você aqui. Quando você chega ali na recepção e diz: olha, eu estava vendo a escola dominical e vim, e teve vontade de vir estar aqui com vocês na igreja. Vai ser um prazer receber vocês. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Estaremos juntos no próximo domingo, permitindo o Senhor. Grande abraço.